Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, conforme o horário que vocês estão nos ouvindo. Depois de um longo e tenebroso período de... Nós merecíamos férias. Nós merecíamos 3 meses de férias, era o necessário, né? Após 32 episódios. Estamos retornando, né, Nelson? E o pessoal falou, acabou o projeto? Não acabou. Não acabou. Nós estávamos esperando chegar a 5 mil comentários, né? Pedindo, quando chegou 5, nós resolvemos retomar. Ia demorar muito. Ia demorar demais. Dessa forma, chegamos ao nosso 33º episódio, Nelson. E quem são nossos convidados de hoje, meu querido? Olha só, o tema de hoje é um tema... até a Patrícia fez a conexão bem interessante, o episódio 33, que é o número da idade de Cristo, fala do amor. Hoje nós vamos falar de amor. Falaremos de família acolhedora. E é um tema que eu confesso, eu sei muito pouco. Tu conhece alguma coisa? Eu já estou curioso quando ela comentaram o tema, eu já começou a mente a imaginar. E gostamos muito de... Eu sei até agora que família acolhedora vem de uma lei, né? De 2016, que elas estavam nos contando. Uma lei municipal, sim. Uma lei municipal. E aqui estão conosco a Liliane Schwartz e a Patrícia Weisman. Liliane é assistente social da Prefeitura de Medianeira. A Patrícia ela é psicóloga aqui da Prefeitura de Medianeira. Meninas, o que é a família acolhedora? Conta pra gente. Família acolhedora, eu acho que principalmente assim, é uma estratégia para ir contra o abrigamento, né? Um dos direitos principais e constitucionais da criança, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é justamente o direito à convivência familiar e comunitária, né? Um dos direitos fundamentais. E a família acolhedora, ela vem nesse sentido, né, de garantir essa convivência familiar e comunitária, inserindo a criança numa família durante o tempo que ela precisar dessa medida de proteção, né? Ela teve que ser retirada da família dela, então ela tem uma família que pode receber, acolher, dar carinho, amor, enfim. A Liliane, trata-se de casos extremos em que uma criança precisa de um cuidado que a família não está dando. Isso, é a família que está impossibilitada naquele momento, né, de assumir realmente essas responsabilidades pela criança. Então, como uma medida de proteção, a criança vai para a família acolhedora, né? Mas isso tem a ver só com dinheiro ou alguma questão de risco? Não, a gente sempre fala que a questão do dinheiro é o que menos importa na família, né? Então, realmente é por alguma situação de negligência, de violência. Então, que naquele momento a família não está conseguindo suprir as necessidades daquela criança, né? Não só de alimentação, mas sim realmente de segurança social mesmo. Olha só, precisava de uma lei para resguardar as crianças e Medianeira fez em 2016, é isso, né? Isso, E daí, eu já comecei a anotar 1000 perguntas, né? Talvez não vai dar para ouvir todas as respostas. Mas assim, é uma lei municipal. Esse projeto já existe em outro lugar do país e daí cada município tem que implantar o seu? Ou foi um projeto local? Como é que é isso a nível de Brasil também? Né? Sim. Boa. Cascavel até é referência no nosso país assim, do acolhimento familiar. Né? Cascavel já tem há muitos anos, existe no mundo inteiro, na realidade, esse modelo de acolhimento, né? Não é só aqui no Brasil, mas cada município é responsável por implantar o seu serviço de acolhimento familiar. Então não é obrigatório, né? Aí esse serviço ele pode ser tanto feito pela prefeitura, né, municipal, governamental, como também pode ser feito por uma entidade uma organização da sociedade civil, né, uma entidade. Então tem vários locais que tem a forma da entidade, aqui a gente tem a governamental, e isso na realidade assim, no país só menos de 5% dos acolhidos estão em família acolhedora, né? E serviços de acolhimento são 23% que são de acolhimento familiar só. Então ainda é uma coisa que está caminhando, assim, né? Uma coisa que ainda está engatinhando. Se pegar pela nossa ignorância do tema, imagina como é que não está lá fora, né? Não que a gente seja algum tipo de referência, mas não é um tema comum, né? As pessoas não falam, não conhecem isso, né? Sim. Até porque eu imagino que isso aí não se torne público, né? Uma outra pergunta, assim. Quem decide, né,
Imagina assim, vai retirar a criança da família atual e colocar junto com a família acolhedora. Geralmente isso é a ordem judicial, esse é o trâmite, é isso? Ou como que ocorre o processo de enviar para uma família acolhedora, né? Tem duas formas, né? A medida de proteção, ela pode ser aplicada judicial, então a decisão da juíza, né? A rede aqui está trabalhando para atender aquela família e todo mundo percebe que não está conseguindo suprir e realmente precisa acolher. O acolhimento, ele é a última medida, né? Uma medida excepcional. Né? Então, aí a juíza pode determinar o acolhimento ou o conselho tutelar, numa situação de risco, pode aplicar a medida emergencialmente. Né? Então, a criança está em situação de abandono, né? Encontra a situação de violência física, por exemplo, que precisa proteger naquele momento, então o conselho tem autonomia para ir lá e fazer a medida de proteção. Cara, esse trabalho de vocês não é um trabalho simples, não, né? Caramba, assim, isso não vem, a gente não fica sabendo, isso não vem a público, porque talvez é objetivo, não tornar os casos de acolhimento público para preservar a criança. Imagino que isso deve ocorrer assim, né, de forma não muito publicitária, né, assim, né, algo que ocorre, vai lá e para não... mas eu acho que tem duas leituras aqui. Uma é mostrar o projeto Família Acolhedora. Dar publicidade a isso. Mas não publicidade para quem é acolhido, né? Acho que é isso, né? Essa é a ideia, né? Exatamente. Uhum. A gente sempre preza muito, né, pelo cuidado realmente, né, com a criança, né? Então, de não submetê-la a mais uma violência, por exemplo, mais uma violação de direitos, né? Então, a gente sempre entende que esse momento é realmente um momento bastante delicado, né? Tanto para a família de origem dessa criança, quanto principalmente para ela, né? Então, sempre é tomado todos os cuidados para que garanta-se, né, Sim, e por outro lado, né, assim, o serviço de família acolhedora, ele precisa ser publicizado, né? Porque a nossa única forma de conseguir famílias para o serviço é justamente fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, né? E diante disso a gente até agradece a oportunidade de atingir tanta gente, porque na realidade, quanto mais pessoas ficarem sabendo disso, maior chance tem da gente conseguir uma família que vai querer passar por essa experiência, né? Porque a família acolhedora, ela faz um trabalho voluntário. Ela recebe um valor de benefício do município para cumprir com os cuidados da criança, né? Para conseguir cumprir com todos os gastos que uma criança traz para uma família, mas o trabalho que ela faz é voluntário, porque não existe valor que pague o trabalho que é você inserir alguém dentro da sua família, né? E a pergunta chave da coisa, vamos imaginar que de repente eu e o Lica sejamos voluntários, acolher uma criança. Podem ser, tá? Podemos ser. Esse acontece. E o vínculo que se cria, porque uma hora você vai dizer assim, olha, eu preciso, a criança tá bem, vai voltar para casa dela. E o vínculo? E se eu me apegar? Se você se apegar, quer dizer que tá dando tudo certo. Esse é o objetivo do serviço. Né? O apego, ele é o que cura o trauma que veio da situação de violação anterior. Né? Então, é só vivenciando uma situação de apego seguro que a criança, o adolescente vai conseguir se reorganizar, viver uma nova experiência de família, conseguir se desenvolver na sua plena capacidade, né? Então, o apego, ele é necessário. As famílias que entram, elas são todo o período orientadas e acompanhadas para garantir esse apego de uma forma segura, né? Sabendo que em algum momento isso vai terminar, né? Vai romper. Mas o foco do serviço é a criança e o adolescente que vão estar sendo recebidos, né? Então, todos os membros, eles são preparados para esse momento de quebra. Tanto quem entra, quanto quem já está na família, todo mundo. Todo mundo. Né? E assim, a ruptura, ela nunca é brusca, né? Ela é feita de forma gradual, da forma mais gradual possível, né? Então, do acolhimento, pode ter alguns desdobramentos, assim. Então, a criança, durante o período que ela está na família, a gente trabalha com a família de origem, a gente busca a família extensa, que são outros familiares que possam receber a criança, né, e trabalha com a criança ali. Alguém da própria família da criança que possa fazer esse papel de acolher. Então pode ter 3 desdobramentos, né? Ou a criança volta para a família de origem, para o pai, para a mãe, para quem cuidava dela. Ou a criança vai para algum familiar, então de repente tem uma avó que consegue assumir os cuidados e fica seguro, né? Ou então realmente chega no ponto da destituição e a criança vai para a adoção. Né? Então, em qualquer uma dessas oportunidades de desdobramento da criança ali, a gente vai preparando a família durante todo o tempo para que realmente essa criança possa estar preparada para esse momento de se desligar gradualmente, né? E a família também.
Olha que legal. Eu gostaria de num outro podcast, episódio, nós conseguimos entrevistar uma família dessas, né? É possível, será? Uhum. Quantas tem em Imagina, Medianeira? Hoje a gente tem 7. Mais 7 uma famílias. que está quase terminando o processo. É. Uhum. De preparação para receber Uhum. uma... E essas Sim. que estão... essas 7 são famílias voluntárias, já estão com crianças em atendimento com elas. Não, nem todas. Ainda não. A gente tem hoje 4 acolhendo e as outras a gente... Não, são 7 7 crianças. aptas e Não. cadastradas, famílias. Legal, legal. Isso, e todas já acolheram em algum momento. Já. Uhum. Tem famílias que já estão no seu segundo, terceiro acolhimento. Ah, cara, que entrevista vai Eu dar isso falei aí. isso Velho. Olha, não dá pra ver, né? Tá todo arrepiado, Bica, aqui, ó. Mas cara, deve ser legal pra caramba isso, né? Ouvir isso. Meu Deus do céu. E assim, quando tu falou assim, né? É um tempo. E a média, o tempo? Existe um. Como é que vocês tratam? Quanto tempo essa criança vai ficar? A criança. E o adolescente. Eu ia falar até. Uhum. Esses 4, que faixa etária que eles são, por exemplo, para entender um pouco qual que é a maior, né? A faixa etária mais comum e quanto tempo eles ficam com uma família, né? Não deve ter regra, mas mais ou menos. Isso. Não tem uma regra, Isso. né? A gente sempre fala que o acolhimento, cada acolhimento é muito particular, né? Então tem algumas crianças que a família precisa um pouco mais de tempo para se reorganizar e conseguir a guarda de volta, né? Outras famílias conseguem se restabelecer um pouco mais rápido. Outras realmente, quando não há como se restabelecer, então é todo o processo de destituição Puxa, até a questão de uma nova família adotiva, né? Então tudo é muito particular, cada criança tem a sua história e o seu tempo também, né? Mas assim, também sempre a gente tem todo o processo judicial que precisa ir acontecendo, né? Então é sempre uma avaliação em conjunto, né? A gente vai passando sempre as informações para a justiça e a justiça que vai fazendo as avaliações, né? Para determinar. O prazo legal é 18 meses para resolução da situação jurídica da criança, né? Mas isso pode ser bem menos ou bem mais. Né? Então, assim, de repente um adolescente lá que chegou no ponto de destituir e tem chances remotas de adoção, pode ficar por mais tempo na família, porque não sai da família automaticamente, né? Você comentou que hoje tem, eu vejo que eu gosto muito, né? Hoje tem 4, né? Mas já tivemos... No total, desde da lei, assim, quantas crianças já passaram e já foram? A gente está no nosso 23º acolhimento, eu acho, se não me engano. É 20 e alguma coisa. O maior número que a gente teve ao mesmo tempo foram 9 acolhidos ao mesmo tempo. Teve um período em que a gente teve esses 9, que a gente tinha mais crianças em família acolhedora do que crianças na nossa Casa Lar, aqui em Medianeira. A Casa Lar é aquela casa-abrigo? Mas hoje é chamado de Casa Lar porque tem outro formato, né? Sim. É uma casa que se aproxima mais da rotina de uma família. É uma casa que suporta no máximo 10 crianças ou adolescentes, né? Tem uma pessoa residente lá para cuidar. Diferencia um pouquinho do abrigo, né? Por conta da legislação. E busca, né, uma melhor qualidade do cuidado também. Eu tive uma experiência com a Casa Lar. Assim, nós fizemos uma reorganização em casa, as meninas cresceram, brinquedos acabaram sendo, né, não usar mais e tal, a gente organizou e daí o que vão fazer? Entregar para quem? Daí, eu acho que até foi a Júlia, minha filha, ela falou, tem a Casa Lar, ou a Sônia, eu acho que foi a Sônia, uma delas. Daí eu entrei em contato com a casa, e eu falei, como é que eu faço? Posso ir lá ver? E daí a pessoa falou assim, olha, você não vai poder entrar. Você vai ter que deixar isso com alguém, com um responsável, e você não terá contato com as crianças. É isso mesmo? Sim. Até para preservar as crianças? É isso mesmo. Eu confesso assim que eu fiquei um pouco frustrado no sentido eu queria conhecê-las, mas eu entendi perfeitamente que é a necessidade desse momento das crianças lá, né? E é no sentido de preservá-las, eu acho, né? Elas já têm tantas coisas, né? Na realidade, né, o que acontecia, né? Acho que durante todo o histórico de orfanatos e acolhimentos que a gente tem no Brasil, existia muito isso das senhoras fazerem caridade nos abrigos, né? E o que acaba acontecendo? Acabam se criando vínculos que são quebrados sem nenhuma preocupação, né? Então a pessoa vai lá toda semana fazer caridade, né? E aí o adolescente que tá lá acaba criando vínculo, a criança e tal, e de repente aquela pessoa não pode mais ir, não cabe mais na rotina dela, né?
aquela criança fica desamparada. Né? Ela se sente de novo rejeitada. De novo rejeitada. Então existe o programa de apadrinhamento afetivo, que a gente ainda não tem aqui no município, mas a gente gostaria muito de colocar em prática, né? Que ele busca isso daí, uma pessoa que vai apadrinhar, que vai lá no final de semana, vai fazer o contato, vai estabelecer um vínculo, levar para passear, enfim, né? Auxiliar dentro da casa lar daí. A gente gostaria muito de colocar isso em prática, mas ainda não é uma realidade no município. E outra dúvida você comentou, né? 23 já passaram. O desfecho desses 23, a maioria voltou para sua residência de origem, a maioria foi para adoção. Como é que... E existe um acompanhamento depois? Vocês ainda sabem quem são? Acompanham eles por um bom tempo ainda? Como é que funciona esse processo, né? Desses 23 que já passaram, né? Só pelo sorriso dela já tá indo bem. Tá? Porque a gente é muito bem. apaixonado também, sabe? A gente gosta muito de falar sobre isso, né? Porque existe ainda muito preconceito relacionado a isso. Mas o resultado está sendo positivo, pelo jeito, é isso, né? Coisa boa. A gente está trabalhando muito no último ano, assim, em busca de espalhar a palavra. Né? Evangelizando as testemunhas da família acolhedora. Que legal. Eu vou falar um negócio aqui agora, Lica, olha só. Eu já falei isso em outros podcasts, né, sobre a questão, assim, a pessoa às vezes quer ir fazer eu quero fazer uma ação na África, não tem nenhum problema de fazer ação na África, né? Dá um puta trampo de ir pra lá, né? E a pessoa diz, porque eu tenho que ir pra lá, porque eu tenho que ajudar. Cara, aqui do lado tem gente precisando de ajuda, não precisa ir pra África, pode ir se tu quiser, não tem problema, mas tem gente aqui precisando de ajuda. E às vezes nós adotamos o seguinte slogan, né, do Liberté Podcast. A inspiração que você busca pode morar na sua rua. Tá aqui, ó. Às vezes uma pessoa tá com o coração cheio para entregar amor, tem gente precisando aqui, ó. Busque se informar e eu mesmo não sabia. A gente se sente até tão... E ano passado, quando nós conversamos para fazer o nosso episódio, que até que enfim deu certo, né? Como é bom. E vamos levar, nós vamos ajudar a divulgar, levar a palavra. Né? Todos testemunhos. Legal. É necessário mesmo. A gente conta mais com o boca a boca mesmo. Só quem pode falar bem sobre isso é quem já viveu, né? Quem já passou por essa experiência. Pode pegar a lista aí que nós queremos conversar. Vamos conversar com elas. Quem sabe até com mais de uma família ao mesmo tempo. Fazer um... eu fico com essa... Como tu falou assim, o vínculo, né, tanto na casa lar, tu tem que filtrar isso um pouco e após, né, vejo assim, passou pela família acolhedora, depois, sei lá, do período, no máximo 18 meses, mais ou menos, e voltou pro seu, sei lá, se foi adotado ou se foi voltar para sua família. Não fica, a família não busca, a família acolhedora não tenta ainda buscar informações da criança, do adolescente? Ainda mantém vínculo? E é uma coisa que a gente também incentiva, né? As próprias famílias a manterem esse vínculo. Porque a família acolhedora é uma parte muito importante da vida daquela criança ou adolescente. Então, né, não tem como apagar esse tempo. E essas memórias boas que essa criança criou, né? Junto com essa família acolhedora. Então, a gente sempre incentiva, né? Que essa família acolhedora possa participar também, talvez como um padrinho, talvez como alguém que possa... Tá levando de orientação, mentoria, passear, uma coisa assim, né? Isso. Então, principalmente assim, quando é bebê, né? Precisa de várias coisas. Olha, dorme melhor assim, costuma comer tal comida, né? A gente estimula muito essa ligação entre as famílias. Legal. Mas te respondendo a pergunta anterior, a maioria das crianças voltaram para a família extensa aqui no nosso município. Olha só. Né? Então, assim, a família raiz não deu conta. Isso, não deu. Porque geralmente o que acontece? A criança ou adolescente só vai sair da família quando é o último caso. Né? Isso é trabalhado bastante para não tirar. Na Secretaria de Assistência Social a gente busca dar essa estrutura para a família se reorganizar sem precisar tirar a criança de casa, né? Porque o próprio tirar de casa já é uma violação, né? Então, a maioria não conseguiu realmente se reorganizar e aí outros familiares assumiram os cuidados. Legal, algumas coisas que podem acontecer na família, né? Os pais que... problemas com drogas... o problema financeiro, como você falou, quem sabe é o menor, né, de todos. Quais são as coisas que mais...
Qual é o sintoma principal de uma criança ser acolhida? Levar uma criança a ser acolhida? Geralmente é negligência, né? Enfim, violência física. Então, são diversas, né? Mas o que a gente mais vem verificando é realmente a negligência, né? É todo um contexto assim muito grave de vulnerabilidade social, sabe? Geralmente, quando é uma situação isolada de violência, a criança não precisa sair, né? Ou quando é uma situação isolada, por exemplo, de um abuso, alguma coisa assim. Isso realmente é o menor dos problemas, né? O que a gente mais vê realmente é esse contexto generalizado de negligência e maus tratos. Mas só para ficar claro para quem está assistindo e ouvindo aí, dá exemplos, como isso na prática, porque daqui a pouco eu posso estar vendo e não estou percebendo. O que é uma negligência? E violência física, quem sabe, é bem evidente, mas negligência, como é que isso aparece? Por exemplo, a família acaba deixando a criança sozinha, né? Ou quando tem realmente, deixa de prestar os cuidados para fazer o uso de substância, ou acaba, né, com o uso vindo e agredindo a criança. Então, são séries, né? Também a questão de não dar assistência médica quando a criança está necessitando. Não levar na escola. E o que mais que a gente pode ficar atento? Porque daí quem está assistindo pode dizer assim, poxa, isso aqui eu posso... E essa é uma coisa seríssima, denuncia. Gente, denunciem, sério. Porque, assim, a gente tem essa cultura de que a gente não pode se meter na vida do vizinho, né? Mas, assim, quando a criança está muito tempo sozinha, muito na rua, você percebe que a criança tá sempre com uma roupa meio inadequada com o tempo, então tá frio, a criança tá com uma roupa né, que não esquenta, tá muito calor, a criança tá com uma roupa comprida, ou fora de tamanho, né? São todos sinais, assim, criança pedindo comida na casa dos vizinhos, né? Você vê que tem um fluxo grande de pessoas fazendo uso de substâncias na casa, bebendo na casa, né? Isso todos são sinais de que aquela criança não está sendo protegida. Né? Então tem que denunciar, pode ser no Disque 100, pode ser lá no Conselho Tutelar diretamente, pode ser na polícia. 100, Conselho Tutelar, polícia, na prefeitura com vocês? Lá no CREAS a gente costuma direcionar para o Conselho Tutelar. Ah, legal. O CREAS, a gente trabalha no CREAS também, isso é uma coisa que é importante o que é o CREAS? O CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, tudo que é violação de direito é atendido no CREAS. Então, o CREAS é da prefeitura? Isso, da Secretaria de Assistência. Quando é só uma vulnerabilidade social, é atendido pelo CRAS, que é a atenção básica, né? E o CREAS vai atender quando são violações já de direito. Então, a gente trabalha lá também no CREAS, né? É a equipe compartilhada. E no Conselho Tutelar, então, que é o local de referência para fazer qualquer tipo de denúncia. De qualquer maneira, vendo, por exemplo, eu não lembro dos telefones, um desses aí, se a pessoa for, ela será atendida e vai ter o encaminhamento dele. Sim. E o Disque 100 mesmo, ele é uma denúncia anônima, né? Você liga lá, dá todas as informações, não precisa se identificar, né? E depois o conselho vai receber esse relatório e vai fazer o atendimento. Você tem a família acolhedora está vinculada ao CREAS? Ou são... Está vinculada à Secretaria de Assistência, né? Porque a família acolhedora daí ele é um serviço de alta complexidade. Né? É como se o CRAS fosse a unidade básica, o CREAS fosse a UPA e o família acolhedora fosse a hemodiálise. Perfeito. É alta complexidade. Mas, assim, estamos no mesmo local porque compartilhamos equipe. Mas não que seja mas são serviços separados. Tem muitas... Isso é uma outra boa pergunta, eu acho. Tem muitas crianças na fila para receber acolhimento? Ou no radar? Vamos dizer no radar aí de vocês? Tem. O que é? Quantas, mais ou menos, assim, ó? Nós temos no radar aí... Quantas? Então, na realidade, assim, a gente não determina acolhimento, né? Quem determina é o Poder Judiciário ou o Conselho Tutelar. Sim, mas eles dão porque vocês dizem, ó, essa daqui, presta atenção. Tem muitas famílias que a gente está acompanhando, né? E a gente trabalha buscando solucionar o que está acontecendo. Então, tem muitas famílias em acompanhamento. Mas também tem muitos acolhidos na Casalar que, tendo uma família com perfil para acolher, a gente transfere. Perfeito. Isso é importante falar também, né? Quando uma família chega para ser família acolhedora, ela não precisa aceitar qualquer criança que a gente escolha.
né? A família pode falar, olha, na minha casa eu acho que é mais adequado que seja uma criança até 10 anos. Ou um menino, ou uma menina. Porque, eu tenho um filho assim, então eu acho que se encaixa melhor um determinado perfil, né? Ou então, eu não consigo acolher bebê, criança pequena, porque eu não tenho disponibilidade de tempo, mas um adolescente eu consigo, né? Então a família nos indica mais ou menos o perfil que ela tem interesse, né? Já ocorreu da família acolhedora no final ficar com o jovem adolescente? Ou... Não, até um dos requisitos, né? Para ser família acolhedora é não estar na fila de adoção e também não ter esse desejo, né? Realmente, como a Patrícia falou, ele é um trabalho voluntário. Tem que estar muito claro para a família. Eu não estou procurando adotar. Isso. É isso que eu pensei. Então a pessoa começa, você, né? Eu vou receber e depois... Né? A gente sempre fala que ser família acolhedora, essa família não pode estar buscando preencher algum vazio dentro da casa, né? É realmente quando tem muito amor, quando tem muita vontade de cuidar, né? Então, a família está disposta, mas não querendo preencher alguma falta, porque os filhos já estão grandes, eu gostaria de uma criança. Então, porque realmente a gente percebe que daí o sofrimento na hora de, né, que essa criança vai lançar os seus voos é maior, né? Então, é um serviço realmente muito... que a família precisa ter claro, né? Tem um propósito ali, né? Mas vocês fazem toda uma sondagem, uma filtragem para não ter dúvidas aí no percurso, né? Sim, a gente tem um processo de seleção até bem rígido, assim, né? Para entender realmente se a família compreendeu o que é o serviço, se ela está apta mesmo, né? Porque, assim, a gente acha que é necessário ter características específicas, assim, né? Precisa conseguir realmente dar esse amor sem querer possuir aquela criança. Precisa não querer preencher um espaço, um vazio na sua casa. Daqui a pouco o casal perdeu um filho, tem toda uma coisa, né, muito emblemática, né? Tem um objetivo muito claro, né? Então, assim, a gente consegue orientar as famílias sobre esse objetivo e também, durante o processo de seleção, a gente dá um curso de formação. Assim, quando é que é o próximo curso? Vamos falar. Sim, dia 2 de abril. 2 de abril. O episódio vai semana que vem, né? Vai na próxima semana. É hoje, segunda. Dia 2 de abril, né? O próximo curso. Vai ser às 8 horas da manhã lá no CREAS. A gente recebe quem quiser participar do curso. Assim, tô na dúvida, não tenho muita certeza, quero saber mais, pode participar. Quanto tempo demora o curso? Ele é de 4 horas. 4 horas. Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. A gente fala daí sobre todo o processo de legislação, né, que faz a criança ser acolhida. Vai ter café lá? Vai ter certeza. Coffee break? Sempre tem. Então tá. Quem sabe tem até uma panificadora aí. Olha que só, pode fazer. a Royal Panificadora agora está patrocinando o nosso podcast. Então, a hora que precisar, vamos colocar a Royal como patrocinadora de um desses eventos aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a Sônia vai adorar poder participar desse evento aí, patrocinando um café bem delicioso. Muito obrigada. Então, aí no dia 2 a gente tem o próximo curso, né? E a gente está aberto, assim, para todo mundo que quiser participar, mesmo que seja só para tirar a dúvida, conhecer mais, né? De repente, plantar a sementinha lá e deixar ela se desenvolver, né? Porque a gente entende que para fazer o acolhimento tem um momento certo, né? A família tem que estar preparada para aquele momento. E às vezes não é agora, mas é daqui a 1 ano, 2. Então, assim, a gente quer relações a longo prazo. Legal, muito bacana. Eu tenho uma dúvida ainda, agora por último, acho, né? Sobre, assim, eu imagino que a juiz, ou o Poder Judiciário que toma essa decisão, né? Mas isso já tem um processo que o Conselho Tutelar, todo mundo já encaminha isso para o juiz vai tomar a decisão, né? E quando termina, assim, a criança já passou o período lá, já vamos voltar, o juiz tem que novamente revogar isso, né, uma nova, passando isso para a família extensa, né? Tudo judicialmente tem que ser, todos esses passos aí? Sim, tem que ser tudo judicial, tudo bem formalizado, né? Porque tem uma cultura no Brasil da chamada adoção à brasileira, né? Que as coisas são feitas meio... né? E aqui não, né? A gente quer que as coisas sejam bem formalizadas e estudadas, né? Porque o processo ele tem que ser reavaliado a cada 3 meses. Essa medida de proteção é mantida ou não.
né? Então, durante esse período, todas as informações vão sendo repassadas para a juíza para realmente tomar uma decisão Perfeito. melhor, assim. Então, a gente indica, olha, tal familiar buscou, né? A gente percebe que tal familiar tem condições, né? E aí a juíza que determina tudo em audiência mesmo. Ela vai sendo alimentada de informações em todo esse período para Sim. não... E quando termina esse período também, a gente acompanha ainda a família por 6 meses. Nós já estamos chegando na nossa parte final. Eu queria pedir para vocês o seguinte. Eu sei que vocês não podem dar nomes nem muitos detalhes, né? Mas Liliane e Patrícia, qual foi nesse período assim uma das crianças assim que chamou a atenção pelo resultado, pelo impacto que vocês geraram? Eu acho que toda criança, né, ela é Sim. muito visível, a gente sempre fala. Aham. A forma que a criança chega no acolhimento e uma semana, 15 dias depois, você já consegue notar diferenças. Brilho assim. no olhar, sorriso. Isso, Eu, que nem eu sempre falo, sempre esse fato de você ter uma cama quentinha para você dormir e acordar no outro dia sabendo que você tem segurança, que você vai ter carinho, amor, já transforma qualquer semblante, né? Então, assim, é muito gratificante. Assim, eu estou há pouco tempo no serviço, mas a gente percebe, assim, em questão de poucos dias, a diferença, assim, nas crianças, no desenvolvimento, né? Porque a gente sabe que para o desenvolvimento acontecer de forma satisfatória, precisa das mínimas condições, né? Então, as nossas famílias conseguem muito bem prestar todas essas... suprir todas as necessidades. Legal. Eu acho que quando as crianças são menores, assim, isso é mais evidente, sabe? Claro que todas as crianças a gente percebe, até porque a Lili, ela tá há pouco tempo no serviço, mas ela trabalhou muito tempo no CEMEAR, no serviço de convivência. Então, as crianças que estavam no Família Acolhedora, todas frequentavam o CEMEAR. Então, a Lili conseguia ver antes da criança ser acolhida e depois a diferença, né? Caramba. Então, é muito claro. CEMEAR é outro projeto de Medianeira que Isso. é fabuloso, né? Fazia muita diferença o serviço de convivência. Tem alguma que lembra, assim, que você diz assim, poxa, teve uma criança que aconteceu tal coisa? Eu acho que, assim, nas nossas últimas experiências, eu acho que você perceber que uma criança, né, bem pequena, num dia ela chega e não fala, e 10 dias depois ela tá falando, é uma coisa incrível. Que bacana. Né? Então, assim, as mudanças, elas são muito pequenas, mas muito evidentes, sabe? E a gente percebe, assim, que a criança chega toda esburacadinha. E a família vai remendando. Quando chega lá no final, ela tá inteirinha. Uma pessoa nova. Isso em qualquer uma coisa idade. que se torna evidente que foi muito rápida. Nós percebemos também, em 30 minutos, como a Liliane, né? Brilha, né? Nossa, ela tem uma aura assim, tu não vê ela falando assim, tu fala, tu parece que tu tá lá no meio. Realmente em 30 minutos a perceber que você ama e gosta disso também, né? Realmente assim, é diferente, sabe? Muito legal de ouvir e olhar para o teu semblante desse momento também, né? Legal. Isso aí. Estamos fechando. Isso aí, meu querido. Chegamos ao fim do nosso... A gente agradece muito. Que rápido. Muito Passa rápido. rápido, né? O papo assim vai fluindo. Ainda sobrou perguntas, mas... Deixar para a família acolhedora. Mas Exato. esse compromisso, por favor, nós vamos deixar agendado. Para que a gente possa... vocês façam o contato com eles, se eles quiserem participar da gravação. E a gente daí organiza um espaço aqui que vai ser muito bacana. Vai ser... Nossa. Vai ser um papo muito fantástico, assim como esse foi também, né? De nós percebemos que tem projetos, né, focados, né? Às vezes eu não sabia, até comentou do assunto hoje, falei, meu Deus, como a gente vai poder oportunizar isso através do nosso projeto, podcast, para outras pessoas conhecerem isso aí, né? Muito bem. Fechamos então, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio. Segunda temporada. Temporada 1 da segunda temporada. 2022 estreando com um excelente episódio. Muito bom. Agradecemos Patrícia e Liliane, né? Liliane, né? Pela presença. O meu amigo Neves também, por ter revelado, fazia tempo que não tinha essa oportunidade. Muita agitação. Joy, nos encontramos nos próximos episódios, né, Neves? Com patrocínio e apoio da Royal Panificadora. Né? Grande abraço, meus queridos amigos. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Obrigado. Tchau.